De acordo com dados da Câmara do Comércio Árabe Brasileira, cerca de 12 milhões de árabes vivem no Brasil. E também no Brasil existem de 800 mil a 1,5 milhão de muçulmanos, segundo a Federação das Associações Muçulmanas do Brasil. E agora a gente está recebendo o missionário e pastor Marcos Calisto para falar sobre a diferença de evangelizar muçulmanos no Brasil e em outros lugares do mundo. Você quer saber mais sobre esse assunto? Então não saia daí. Pastor Marcos, seja muito bem-vindo aqui à Comunhão. Amém. Niamat wassalam, biismi Yeshua al-Masih. Graça e paz em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela oportunidade. E o pastor Marcos Calisto, que é de ascendência árabe e libanesa. E ele também desenvolve um ministério de alguns anos já, evangelizando árabes que residem no Brasil e também já evangelizou árabes em outros lugares do mundo. E para a gente começar esse bate-papo, pastor, como surgiu o seu chamado para evangelizar os povos árabes e muçulmanos, tanto aqui no Brasil e no mundo? Eu tinha já 10 anos de pastoreio de igreja batista em Curitiba, e nesse pastoreio eu senti de Deus, através da mensagem de um outro missionário da Europa, uma chamada missionária mais acentuada, porque a minha área sempre foi ensino bíblico, sempre fui professor de teologia, mas não tinha aquela chama acesa. E quando, numa das oportunidades que o pastor pregou, eu senti uma chama muito forte no coração pelo mundo árabe, né? Mesmo tendo a descendência árabe, não significa que você tendo que você vai trabalhar para aquele povo, mas no meu caso ocorreu e coincidiu. E a experiência marcante para mim começou com meu próprio avô, meu avô chamava-se Abrão Calisto, mas isso é problema de cartório, porque o nome do meu avô era Ibrahim Halil Mereb, e foi mudado para Calisto. Mas esse meu avô, muito alegre, uma pessoa muito, eu sempre me preocupei com a alma dele, com o coração dele. Então ele foi a primeira pessoa que eu fui desafiado, né, a de falar de Jesus. Eu me lembro que eu dei uma Bíblia em árabe para ele ri, diz, quer ouvir árabe, eu te leio. Mas eu disse, não, vou ler a Bíblia, eu gostaria que Deus falasse seu coração. E aí o impacto foi que eu jejuei durante uma semana, né, pedindo a Deus que houvesse alguma coisa no coração dele produzida pelo Espírito. E ele ficou doente, me chamou. E eu cheguei lá e ele disse, Neto, eu vou morrer. Como é que eu faço para receber Jesus no meu coração? E eu me lembro que eu tive a oportunidade daí foi o primeiro impacto com o próprio vô, né? E ele se converteu e ele morreu no outro dia. Então foi uma experiência muito marcante de testificação da chamada. E aí tudo começou a história, né, de eu ser missionário, né? Isso na década 1991, né? Que foi a chamada. Então, como o senhor mencionou, o seu avô era libanês, né? Eles vieram aqui para o Brasil. Sim, de origem, só que ele de origem mais ortodoxa, que é o catolicismo árabe, né? De origem ortodoxa, mas ainda não tinha tomado a decisão por Jesus. Então, o senhor começou esse ministério de evangelização do povo árabe e também de muçulmanos dentro da sua própria casa e na sua própria família. Ali Exato. Deus começou a colocar esse desejo de espalhar essa mensagem entre o povo muçulmano. E, pastor, quais são os principais desafios culturais e espirituais que você enfrenta ao compartilhar o evangelho com muçulmanos? Para você entender uma coisa, quando a gente trabalha com missão, a gente sabe que existe a questão cultural, cosmovisão, existe uma questão étnica, existe vários fatores. E no caso dos muçulmanos, existe o fator religioso de crença. E isso é muito forte, porque para eles, a religiosidade deles tem a ver com identidade. E quando a identidade está presente, você se dá totalmente por aquilo. E nessa crença, eu creio que o grande erro é não conhecer o que eles pensam.
Então, na verdade, é conhecer o que eles pensam, a crença teológica dele, e ver dentro de um prisma, de uma perspectiva de diálogo, o que nós cristãos pensamos sobre uma teologia fundamental que é da salvação, onde envolve Jesus, envolve Deus, envolve cruz, envolve todos esses elementos, o que, que eles pensam a respeito disso. Aí você vai encontrar as diferenças. Aí você tem que ter cuidado para que realmente possa ter uma conversa e um diálogo que seja sábio, né? Sim. E mesmo aqui no Brasil, o senhor, ao lidar com esses árabes aqui que estão no Brasil, o senhor, já conhecendo a cultura, o senhor conseguiu realmente levar o evangelho de maneira com entendimento, né, deles, né, levar o evangelho de maneira eficiente, né, porque o senhor conhecia essa cosmovisão que eles tinham a respeito da vida, né, a respeito Sim. da religião islâmica, né? O que você tem que entender é o seguinte: é, existe o árabe, como eu disse, nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe, né? E só que no Brasil existe uma concentração em determinados lugares onde você vai identificar os árabes, os muçulmanos, a sua crença dentro de um contexto que eles vivem. Eu vivi no Brasil de uma forma concentrada na fronteira. Brasil, na tríplice fronteira, Brasil e Argentina. Então, onde lá, na minha época, tinha 25 mil muçulmanos. E nesse convívio com eles, o que, que você primeiro percebe? Convicção. Então, o muçulmano é um religioso convicto. Então, você vai trabalhar com alguém. Você imagina, eu, pastor, 18 anos, professor de seminário, o muçulmano chegou para mim e disse: Que bom que você é cristão, pastor Calixto. Muito bom, você está na metade do caminho. Então, a convicção deles é muito forte. Então, você não trabalha com alguém que simplesmente ele já se desmonta por qualquer coisa que você vá, mesmo que você dê testemunho. Porque ele nasce debaixo de uma convicção absoluta. E isso tem a ver com a identidade, muito mais difícil evangelizar. E, então é o convívio. E uma coisa que você tem que sempre saber: pregar o evangelho de Cristo para um muçulmano, é impossível ser autêntica essa pregação se não houver vida. Porque eles têm que descobrir que existe alguma coisa no meu coração que ele não tem. E se ele descobre isso, então não adianta. Eu sempre digo: não pregue religião para muçulmano, porque ele está satisfeito com a dele. Ele tem que descobrir o que está no teu coração. E aí ele descobre: poxa, o que sente diferente? Sim. E pastor, o senhor foi fundador da Igreja Evangélica Árabe Brasileira, desenvolveu um trabalho. E como foi esse projeto da igreja em acolher estrangeiros e refugiados em Foz do Iguaçu? Aí nós temos que, primeiro, há uma igreja evangélica que ela tem desde 1950, mais ou menos, que fica no Paraíso, em São Paulo, que é a Igreja Evangélica Árabe do Brasil, que fica lá em São Paulo. O meu trabalho lá em Foz do Iguaçu fez com que durante 14 anos que eu trabalhei com os muçulmanos, eu criasse essa Igreja Evangélica Árabe de Foz do Iguaçu. Al-Kanissa, Al-Angelie, Al-Brasilife, Foz do Iguaçu. Então, essa Igreja Evangélica Árabe de Foz, ali sediada. Então, ali eu fiz o trabalho, e ele tinha algumas coisas atípicas, né? Porque era tapete, não tem cadeira, senta no chão, tira o sapato. Então, a cultura eu observando. Mas muito pouco muçulmano entrava ali. Então, ali eu tinha mais o corpo brasileiro de pessoas que amavam, né? E criei uma estrutura, que é uma estrutura de ensino de como evangelizar árabe no Brasil. Ali a gente teve a oportunidade de, durante 10 anos, dar capacitação para 170 missionários para o mundo árabe. Então foi um tempo muito precioso e eles faziam ali imersão. Então eles iam para lá, a gente fazia, eles iam conviver nas lojas do Paraguai, conviver, todo esse convívio gostoso para poder testemunhar de Jesus. Então, essa igreja teve ali. Agora, só que em Curitiba foi diferente. Quando eu vim para Curitiba,
eu criei o CAEB, que é Centro de Apoio ao Estrangeiro Brasil Exterior, e a gente recebeu 70 sírios da guerra. A guerra de 2011, 2012, agora não me lembro, a guerra da Síria, e eles vieram para cá. Então vieram também muitos evangélicos. E até hoje o senhor continua desenvolvendo esse trabalho ali em Curitiba. Até hoje, eu sempre estou em contato com os árabes, por mais que eu pastoreie hoje, né? Atualmente, por exemplo, eu estou tentando contato com a Palestina, pelo que está acontecendo lá, com as mortes que estão acontecendo. Então, qual a preocupação minha? Então, essa semana a gente vai estar em contato com pastores evangélicos na Palestina a respeito das crianças órfãos, esse número de mortes que está ocorrendo. Então, a gente está com esse cuidado. Eu nunca deixei de ter isso por causa da chamada, né? E também essa é uma forma de evangelizar, acolher, né, os estrangeiros, demonstrar o amor Sim. ali, né? Isso é totalmente, faz parte também dessa forma de fazer missões, né? Sim, Mateus 25:13. Fui estrangeiro e me acolheste. Quem disse isso? Foi Jesus. Ele personificou a realidade do estrangeiro. E esse acolhimento diz, olha, vocês olham um estrangeiro e vejam como fosse eu. E essa é a visão correta que se deve ter. Porque eu tenho falado da diáspora, né? Que Deus está mexendo na geografia do mundo inteiro. Hoje você tem 1 bilhão e 100 milhões, mais ou menos, de pessoas que não vivem mais na sua terra de nascimento. Por que Deus está permitindo isso? Para que nessa mudança geográfica o mundo seja alcançado. Então está chegando várias pessoas que você não conseguiria pregar lá. Eles estão aqui e vice-versa nessa geografia. Sim, pastor. E o senhor acredita que é possível construir pontes de diálogo entre cristãos e muçulmanos e como isso se reflete no seu ministério? Boa pergunta. A questão é a seguinte: como eu disse, não adianta você falar mal ou você se colocar, porque nós árabes nos tornamos pessoas não gratas em função do inimigo número 1 no Ocidente. Então, o que significa? Se você não é da sua época, você é novo, né? Mas eu me lembro mais ou menos há uns 40 anos atrás que a persona não grata eram os russos, eles eram o anticristo. Então se lia toda aquela literatura evangélica que você lê, você lia que os comunistas eram o inimigo 1 de Israel, então era o inimigo de Deus. Hoje somos nós, sobrou pra gente, entendeu? Então como é que você vai evangelizar um povo que já tem o preconceito e um xenofobismo de você se tornar indisposto para qualquer pessoa? Se eu peço para você orar pelo mundo árabe, eu tenho que tomar cuidado da sua oração. Se você não vai orar, Senhor, leva os árabes, você entendeu? Mas a oração é, converta os árabes. Os árabes estavam no Pentecostes, receberam o Espírito Santo, está escrito lá, árabes, cretenses. Então esse amor pelo mundo árabe é muito difícil. Então, o que se torna difícil para evangelizar, às vezes, é o lado ocidental da informação. Então, isso dificulta tremendamente um clamor de evangelização para o mundo árabe. E, pastor, vivendo no Ocidente, como o senhor falou, apesar de ascendência libanesa, né? Como o senhor poderia deixar um recado também para a igreja ocidental, vamos dizer assim, e como ela pode aprofundar o seu conhecimento no mundo muçulmano, árabe, para poder se conectar melhor com esse povo? O senhor vê essa necessidade e por onde começar? Tá. Olha, não há jeito se você não tiver a visão bíblica correta, que Jesus morreu por todos. Se você não partir de um pressuposto bíblico, você não chega a lugar nenhum, né? Agora, quando você tem essa visão, você vai interceder pela conversão deles. Você pode até ver atrocidades, pode ver, mas você vai amar esse povo. A partir do amor, você se sujeita a quê? A paciência, sabe? A você ouvir mais, né? Eu fiquei com alguns árabes, eu tenho árabes muçulmanos que voltaram para o Líbano, que ligam para mim até hoje, eles são muçulmanos. Mas a amizade ficou. Um livro que eu escrevi, que é o Diálogo Religioso, aqui, ó. Que é eu até pedi para o senhor mostrar aqui para a nossa aquela câmera ali. Então, Isso. o cristão e o islamismo.
Então, esse livro foi escrito a partir desse pressuposto de amor, porque quando as torres gêmeas caíram, o xenofobismo já se manifestou. Então, a editora MK pediu para que eu escrevesse. Então, eu escrevi sobre uma perspectiva de como entender a mente do muçulmano e sob a perspectiva da mentalidade cristã. Então, o que Jesus para o mundo muçulmano? O que é Jesus para o mundo cristão? Para entender por que na cabeça deles. Uma ideia, não sei se eu tenho tempo de contar para você. Com certeza. Então, como é que eu vou pregar sobre Jesus, né? Ser filho de Deus, se dentro da concepção islâmica, Jesus não pode ser filho de Deus? A gente diz, mas eu entendo como cristão por causa da natureza de Cristo, mas para o muçulmano chamar alguém de filho, tem um relacionamento sexual envolvido. Eu vou chamar Deus e vou ser blasfemo, porque eu vou dizer que Deus teve uma relação sexual para ter um filho. Então, a concepção concreta de raciocínio para se ter um filho, para o muçulmano, nós somos blasfemos. Então, não que eu aceite, eu entendo Jesus como filho de Deus, mas eu tenho que entender por que o muçulmano não consegue aceitar Jesus como filho de Deus. Eu não posso pregar para eles que eles precisam ser salvos. Eles vão ser salvos de quê? E até algo aí na capa, pastor, que o senhor deixou, aí o próprio título já diz, né? O cristianismo e o islamismo, e aí o senhor fala sobre diálogo a partir da cosmovisão. Sim, né? a perspectiva cristã, a perspectiva islâmica, diálogo a partir da cosmovisão. Tá? Se você começa a entender a mente dele, não significa que você vai aceitar, mas você compreende e vocês vão poder conversar sobre isso. Agora, bem sincero com você, é a vida que vai mostrar. Me permite um testemunho que foi muito marcante para mim. Sim. Uma vez eu cheguei na loja de um muçulmano, que já era amigo, a gente já tinha feito amizade, dentro de uma ideia histórica, para você ganhar um muçulmano para Cristo de 5 a 7 anos de evangelismo pessoal, no convívio, na amizade, na confiança. E ele não estava bem aquele dia. Ele não estava bem. E ele disse, senta aqui, pastor. Eu sempre brinco, né? Você diz, senta, sente, né? Aí eu sentei e ele olhou para mim, né? E disse, estou fazendo o Ramadã. Ramadã é os 30 dias de jejum deles. Estou lendo o Corão. Ok. Aí ele olhou bem para mim, para os meus olhos e disse, mas como que eu posso ter a paz que os teus olhos têm? Então, essa é a diferença. Se ele não percebe e não descobre o segredo maior que é Cristo, de nada vale a amizade, mas só que é algo que eu não consigo construir num diálogo, é numa vida dele olhar para mim. E eles começam a perceber a vida. Eu tinha distribuição de sopas na igreja árabe em Foz. Eles tinham lojas, levavam um monte de roupa para eu doar para os pobres, junto comigo, com a igreja árabe. Então, os muçulmanos levando as roupas para eu doar para os... Então, isso para mim é muito sublime. Entendi. Então o senhor fala que não pode perder essa perspectiva do relacionamento, Não. que é algo que está ligado com a evangelização. Então uma coisa não pode ser separada da outra, né? Essa questão de manter o contato, né? Vida na vida. Sim. Não, e o respeito que você tem, ele pensa daquele jeito. Ele foi ensinado assim, foi formado. Não significa que... Agora, graças a Deus, as pessoas que leem esse livro, eu coloquei a perspectiva islâmica e a cristã. Então, o muçulmano quer saber sobre o cristão, vai ler. Agora, o que aconteceu com o livro? Eu não sabia o que Deus ia fazer. O livro, na contracapa aqui, mostra que foi lançado no Jornal do Islã como indicação de leitura no Brasil. Então, tem mesquitas que sugerem a leitura do livro. E os muçulmanos vieram dizer para mim, pastor Calixto, você não se respeitou. O senhor falou o que realmente a gente pensa. Mas não significa que eu creio, mas fiel àquilo que eles pensam. Para construir uma ponte, né? Sim, e eles entenderem por que é que nós pensamos diferente. Né? Como Jesus, ele se aceita como profeta, um dos profetas, né? E pastor, abrindo um pouco aqui o prisma, né? Olhando para como está a questão do mundo, né? O prisma global aqui. Uhum. Como o senhor enxerga a questão do avanço do cristianismo nos próximos anos e como o senhor vê que a igreja cristã mundial precisa se portar, né?
em relação à evangelização no mundo? Uma notícia que a gente tem que deixa a gente muito feliz, o livro O Véu do Islã, o Véu da Casa do Islã. Eu acho que esse é o nome, precisava verificar ali que é o Véu da Casa do Islã. O que significa? Olha o que eu vou dizer para você. Em 12 séculos, 1.200 anos, esses 20 últimos anos houveram mais conversões de muçulmano do que 12 séculos, do que em 1.200 anos. O que está acontecendo? Então, Deus está se manifestando, né? Deus está agindo, né? E o que acontece? Lógico, sinais, visões, sonhos, né? Então, esses sinais, visões, sonhos que estão acontecendo, porque, eu até digo, a gente tem que ir lá, a gente não está indo, então eles estão tendo aparições de teofania, Jesus presente aparece para eles. E eles estão se convertendo. Então, o amor de Deus pelo mundo muçulmano é maravilhoso o que Deus está fazendo hoje. Né? Eu estive na Jordânia, em Amman, ouvindo o testemunho de muçulmanos e eles contando que realmente Deus, no deserto, eles têm encontro pessoal com Cristo. Então, se Deus ama o mundo árabe a ponto de fazer isso, o mundo muçulmano, quanto mais eu, que sou seguidor de Jesus, agora fazer essa entrega de amor e de intercessão por eles. Me recordei agora do nome do livro. É Um Vento na Casa do Islã. E o testemunho é exatamente esse. Em 20 anos, houveram mais conversões do que em 12 séculos. Imagine, 1.200 anos, por causa dessas aparições, manifestações. Para você ter uma ideia, no Egito, hoje, os sonhos e visões, os sonhos que eles estão tendo, os egípcios, são cristãos. Agora, coloque na sua cabeça, como é que Deus se manifestava no Egito, no Velho Testamento, na época de Daniel e José? Por meio de sonhos e visões. Né? Está usando o mesmo meio para trazer a revelação. É o amor de Deus para o mundo árabe. E pastor, o senhor já tem algumas obras publicadas, algumas aqui que o senhor trouxe, e aí eu gostaria que o senhor falasse também sobre o que motivou o senhor a escrever o livro sobre o cristão e o islamismo, né, a perspectiva cristã e a perspectiva islâmica, e também qual a mensagem principal desse livro que o senhor gostaria que os leitores cristãos carregassem e pudessem extrair mesmo para suas vidas e para o seu dia a dia missionário. Amém. Eu vou começar então com o livro O Diálogo, o Cristão e o Islamismo, que é um diálogo a partir da cosmovisão. Então, esse livro, ele surge a partir da queda das Torres Gêmeas, né? Então, até a queda, houve uma preocupação grande com o xenofobismo, como eu falei. Se o senhor puder desculpe, lá, aqui, ó. Para quem está Então, assistindo. como houve quando houve a queda das torres, houve a questão do xenofobismo. Então, a editora MK pediu que escrevesse um livro que trouxesse a visão do amor pelo mundo árabe, nessa generalização total. Então, aí, nessa perspectiva, para a gente entender a mente do muçulmano e entender a mente do cristão. Então, essa foi a ideia principal para escrever esse livro, né? E graças a Deus, né, o próprio mundo muçulmano, eu lancei, agradeceu pela fidelidade ao pensamento deles. Como lógico, eu me preocupei em colocar a fidelidade do nosso pensamento cristão. Que bom. Tá. E além deste, o senhor tem outras obras, né? Então, qual outra obra o senhor tem aqui para mostrar para a gente? E se o senhor também quiser destacar outras que o senhor já escreveu? Graças a Deus, já tenho 8 obras escritas, né? Eu tenho, vou tentar lembrar assim de mente, porque não dava para trazer tudo. Esse aqui, que é 40 dias orando com a família, esse livro, graças a Deus, já mais de 80.000 cópias vendidas. É um livro que surgiu, eu era pastor de família de uma das igrejas, e o povo ia se aconselhar comigo. E quando se ia se aconselhar, os casais, em vez de pedir uma orientação, diziam, pastor, ora por nós que a gente vai se divorciar. Eu falei, gente do céu, são crentes, já de cara se divorciar.
E aí criou-se dentro de mim uma expectativa, e minha esposa deu a ideia de criar Eu Amo a Minha Família, uma campanha. E aí, então, a ideia do livro é fazer com que pai, mãe, filho orem juntos. Então, porque o cara faz a devocional num canto, a mulher no outro, eu estou bem com Deus, mas o lar está o inferno. Não, é juntos, orar juntos. O Deus da E, família. lógico. Então, a partir daí, graças a Deus, né, a gente já está, e já tem na língua árabe, já tem em espanhol, em inglês e crioulo. Nessa língua já tem sido usado em outros países árabes também, em árabe. Esse aqui. Depois, Deus me deu um outro, que é também na área da família, profetizando, né? 40 dias profetizando na casa, na família, que é mais de autoridade, de ousadia, de libertação, de batalha espiritual, cura, é mais dentro dessa linha, né? Eu escrevi um também, 30 dias de clamor pelo Rio Grande do Sul, dentro do bairrismo gaúcho. Eu fui pastor no Rio Grande do Sul, então, mais bem capaz, o boi fugiu com a corda, toda dentro do chimarrão, a realidade deles, mas dentro de uma quebra do ocultismo, dentro do Rio Grande do Sul. Então, esses 30 dias, em função que eu morei lá, esboço de sermões, com 48 anos de pastor, a gente já tem livros de esboço de sermões, que eu escrevi também. Escrevi na pandemia, eu tive que ficar em casa, porque por ser perigoso eu pegar, eu escrevi Vacinados por Deus em Meio à Pandemia, que foi todo o histórico da pandemia sob a perspectiva bíblica. Então, esse livro. E o último livro que eu escrevi são 366 devocionais de avivamento. E esse, para mim, tem sido algo que tem marcado bastante. Por quê? Porque no dia 31 de dezembro de 2021, eu estava de joelho, passando o ano na igreja. Falei, Deus, eu estou trabalhando nisso, disso. O senhor quer mais alguma coisa? Deus disse, eu vou te dar cada dia uma mensagem que você vai escrever. E eu escrevi 365, e cada dia eu publicava meia-noite, no Facebook e no WhatsApp. E esse livro já foi publicado, né? Virou livro. Virou livro. E está por qual editora? Tá, a editora De Santos, mas todos eles têm na Amazon. Todos na Amazon. Tem todos na Amazon. Que ótimo, qualquer pastor. Um deles pode. E também, se o senhor puder adiantar para a gente aqui, vem alguma outra obra aí pela frente? O senhor já está projetando alguma? Que o senhor pode dar um spoiler para a gente? Não, tem duas. Uma delas, eu tive a reunião, porque eu tenho 71 anos, então houve uma reunião de mais ou menos 26 pastores com mais de 70 anos. Aí eu desafiei eles para contar os causos. Olha então, só. eu disse para eles, olha, vocês passaram por muita experiência. Vamos juntar todas essas experiências que vai sair histórias, né, das mais... posso contar uma para você? Uma comigo, lógico, que aconteceu. Eu tinha feito o noivado de uma pessoa, né? Só que acabou o noivado. E eu que de noivado. E um tempo depois ele teve uma outra moça que ele veio casar. Só que ele me convidou para fazer o casamento também. E na hora da oração, acredite, né? Eu troquei o nome da noiva, né? Falei da noiva anterior. E ele foi no meu ouvido com maior tranquilidade. Pastor, não é esse o nome, essa era a outra. Então, situações como essa, a gente como pastor... Situações que foram ao longo de quase 50 anos de ministério, né? Só que eles contam cada um. Eu falei, gente, manda para mim isso. Eu quero fazer uma compilação dos causos. Então, esse é um deles. E o outro é missões, né? Esse ainda é um sonho que eu tenho. Com certeza. O senhor já tem uma obra na área, né? Mas... E seria, daí no caso, seria, geral, vai ser tipo a dialética de missões, que é a visão, a fé, a ação, a obediência e o milagre. E o senhor foi missionário no Líbano, aqui missionário no Brasil, continua como um missionário, né? E tem muita experiência para passar aqui para a igreja brasileira, a igreja do mundo inteiro, né? E pastor, a gente já está ao fim da nossa entrevista, mas para quem nos assiste agora, eu gostaria de falar para o senhor deixar a sua rede social, como quem está em casa agora pode encontrar o senhor por meio da rede social. Tá. Eu no Facebook eu estou no Marcos Stier Calisto mesmo. No Instagram é Marcos_Stier_Calisto. Sabe? Que é o meu contato. E pastor, para a gente poder finalizar
aqui essa nossa conversa, bate-papo aqui na comunhão, eu gostaria de pedir para o senhor finalizar com um recado em árabe para quem está aqui nos assistindo agora. O senhor pode deixar esse recado, uma bênção para quem está nos assistindo, mas em árabe. Deixa uma benção. Allah yuberikakum ma'asalam. Deus abençoe vocês. Fiquem em paz. Pastor, mais uma vez um privilégio receber o senhor aqui na comunhão. O senhor que é pastor, missionário, especialista em missões também para o mundo árabe. Amém. Muito obrigado pela sua participação aqui no Comunhão Entrevista. Amém. Obrigado. Deus te abençoe também, querido. Curtiu? Gostou? Para este e outros conteúdos, acesse comunhão.com.br e também não deixe de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!